Silagem de sorgo. Então, por que trabalhar com silagem? Comparativamente ao milho, é mais vantajoso. Você consegue tratar de vacas produzindo até 30 quilos por dia, com um custo por litro bem menor, né? Você tem uma margem variando de 24% a 50% comparativamente ao milho. 24% seria para uma vaca produzindo 15 litros de leite por dia. Para vacas produzindo 30 litros por dia, você teria uma margem 50% maior e demanda uma área até 5 vezes menor comparado à silagem de milho. Outra vantagem é a alta qualidade nutritiva, que não perde em nada para o milho. Aqui a gente tem dados mostrando que a substituição total da silagem de milho pela de sorgo não afetou o consumo de alimentos pelos animais, o nível de produção foi o mesmo e também não prejudicou o teor de sólidos. Estatisticamente não foi significativo. Outra vantagem do sorgo é que você pode usar o mesmo maquinário do milho, tanto para o plantio quanto para a ensilagem. O sorgo apresenta bom padrão de fermentação e uma janela de corte muito maior que o milho. Se você plantar o sorgo na safra de verão, você consegue 3 cortes, porque o sorgo rebrota. As desvantagens do sorgo é que ele é exigente em fertilidade do solo, mas a cana e o capiaçu também são. E essa produtividade inferior, considerando a média, comparativamente à cana e o capiaçu, depende evidentemente da variedade ou do híbrido plantado. E outra desvantagem do sorgo são as perdas que ocorrem no pós-abertura do silo. Além desse bichinho aqui, o maritaca. Principalmente na época da seca, que falta comida para ela na natureza, então ela vem doida no sorgo. Mas isso pode ser minimizado utilizando variedades mais precoces de sorgo para você colher antes, com o objetivo principalmente de fugir da época mais seca, principalmente aí final do mês de junho. Você tem que colher o sorgo bem antes disso, preferencialmente até a primeira quinzena de junho. E instabilidade aeróbia, né? O sorgo, depois que você abre o silo, ele costuma ter uma taxa alta de perdas devido ao emboloramento. Então aqui a gente tem uma panícula do sorgo, né? O milho ele dá na espiga, o sorgo dá na panícula. O ponto de colheita do sorgo é quando você tem metade da panícula escurecida de baixo para cima. Isso corresponde a quando ele está com 30 ou 35% de matéria seca com grãos na fase pastosa a farinácea. O sorgo apresenta um bom coeficiente de fermentação. O desejável seria acima de 35, do sorgo é de 38. Isso faz com que ele se conserve muito bem dentro do silo. Mas depois que você abre, você tem esse problema aqui. Existe uma grande quantidade de aditivos no mercado, tanto bacterianos quanto químicos, que melhoram a fermentação quando a silagem está fechada. Mas depois que você abriu o silo, não existe produto com eficiência no mercado com relação a isso. E o principal fator para evitar essas perdas no pós-abertura é o manejo adequado de retirada da silagem. Por isso você tem que planejar o dimensionamento do silo de modo a garantir que você corte uma fatia de no mínimo 20 centímetros de largura. E essa fatia deve ser cortada de cima para baixo. Então esse aqui seria, do lado esquerdo, o manejo correto, para evitar que o ar entre na massa ensilada, como ocorre aqui do lado direito, que seria o manejo incorreto, que você retira de baixo para cima ou você vai cavando buracos. Você não pode cavar buracos para retirar a silagem, você tem que cortar a fatia reta para evitar degradação da matéria seca depois que você abre o silo. Então aqui a gente tem a vista lateral, o manejo correto, no mínimo 20 centímetros por dia. Essa fatia vai determinar o comprimento do silo e vai determinar a largura dele no sentido transversal. Aqui embaixo, manejo errado, quando você vai retirando as fatias de cima para baixo. O manejo correto, você retira uma fatia inteira de cima para baixo na largura de 20 centímetros. E aqui o manejo errado,
Você vai cavar um buraco na silagem, estraga totalmente a silagem, a vida útil dela dentro do silo vai ser muito menor. Qual que é o valor nutricional do sorgo? Com relação aos grãos, o sorgo é um concentrado energético por excelência. Ele está entre os 5 concentrados com níveis maiores de energia de NDT, que é a medida da energia para ruminantes. Veja que comparando com o milho tem 82% de energia e o sorgo chega muito perto disso. O teor de fibra também é muito semelhante, 14 para o milho, um pouquinho mais para o sorgo. Assim vemos que nutricionalmente o sorgo substitui perfeitamente o milho. Com relação ao custo da energia, o sorgo é muito semelhante à polpa cítrica, 25 centavos de dólar. Cleison, por que você põe os valores em dólar? Porque o dólar funciona como indexador. Se você pegar esses valores daqui a 5 ou 10 anos e multiplicar pela taxa de câmbio, pode ser que tenha uma variação em relação ao valor atual no mercado físico, mas você vai ter valores próximos disso. Você consegue ter uma aproximação bastante eficiente desse valor real. Então, na média, e ao longo dos anos, você tem esse custo por quilo de NDT. Esses valores aqui estão por quilo de NDT, na verdade, não são tonelada. Então, são dólares por quilo de NDT. Veja que o rolão de milho apresenta um custo 40% menor que o do sorgo, mas evidentemente que o fator limitante para você inserir o rolão de milho vai ser o teor de FDN na dieta final. Então, para você substituir o milho ou o sorgo por outros ingredientes concentrados, você tem que respeitar as normas de uso de cada alimento. O milho e o sorgo são substitutos perfeitos um do outro. Você pode trabalhar ou com sorgo ou com 100% de milho. Porém, os outros ingredientes, o nível de inclusão varia conforme as exigências nutricionais da vaca leiteira. Veja que o rolão de milho você tem um teor de FDN de 57%, enquanto que o sorgo tem quase 15%. Então, esse nível de fibra vai limitar a inclusão do rolão de milho na dieta. E o custo da energia do sorgo é semelhante ao da polpa cítrica. A polpa cítrica é bastante disponível aqui no estado de São Paulo, no sul de Minas também se planta laranja, então você tem maior disponibilidade de polpa cítrica aqui nessas regiões. Quanto à silagem de sorgo, veja, o milho 33% de matéria seca, o sorgo 30%, é muito próximo, né? Nível de energia também bastante semelhante, de 56% a 60%, e nível de fibra também muito semelhante. Esse teor de matéria seca do sorgo faz com que não seja necessário você utilizar aditivo para sua produção. Quanto aos grãos, ensaios de digestibilidade têm mostrado que inicialmente o sorgo é mais lento a sua digestão comparado ao milho, mas essas diferenças desaparecem 48 horas após que você inicia o fornecimento para os animais. Outro fator que melhora a digestibilidade do sorgo é que ele não vai entrar sozinho na mistura, né? Ele vai ser utilizado junto com outros grãos e outros farelos que vai melhorar essa digestibilidade. Assim, a literatura tem mostrado que o sorgo e o milho são substitutos totais na dieta de vacas leiteiras e que não há efeito dessa substituição na produção de leite. Então, aqui você tem nesse primeiro gráfico a digestibilidade da proteína bruta de diferentes grãos: o milho, sorgo, trigo, cevada e aveia. E aqui a digestibilidade do amido. E qual tem sido o desempenho de vacas leiteiras? Esse aqui é um trabalho recente, publicado em 2022. Eles fizeram um experimento em uma fazenda na região norte da Itália, testaram 100% de substituição do sorgo pelo milho na dieta de vacas leiteiras. Lá eles trabalham com um sistema de dieta total e você tem uma mistura da dieta contendo feno de capim, feno de alfafa do segundo, do terceiro corte, e eles testaram 8 kg de milho contra 8 kg de sorgo. Nessa dieta ainda vai a soja integral extrusada e eles trabalham com um concentrado proteico pronto que eles adquirem no mercado, contendo farelo de soja e os minerais. E além do sorgo e do milho, também vai o farelo de trigo, corrigido
energia e a fibra. Então veja que não houve diferença significativa entre os tratamentos com o milho ou com o sorgo em termos de composição química do leite. Então teor de gordura, proteína, caseína, que é a proteína do queijo. Quando você põe o coalho no leite e precipita para fazer queijo, ali é a caseína que está precipitando. Então você não observou diferença significativa na composição do leite. Aqui o desempenho médio, consumo de matéria seca e produção de leite do rebanho, não houve diferença tanto para o desempenho do animal em termos de consumo de alimento quanto produção de leite em quilos por dia. Isso aqui é o valor total do rebanho, e a produção diária de queijo também não foi afetada, porque não houve diferença na produção de sólidos. Quando você considera a produção de leite corrigida para gordura, foi observada uma diferença ligeiramente superior para o sorgo, mas dentro de um nível muito baixo de probabilidade. Então, na prática, não tem diferença. O sorgo e o milho são substitutos completos.